A vida é feita com experiências, surpresas, momentos. Hoje Deus me deu, logo cedo, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, né? Manter a regra. Hoje pela manhã, eu estava orando e recebi uma ligação que me fez muito triste e muito alegre. Mas quando cheguei aqui, tive uma outra experiência. Uma notícia boa, mas tive um encontro especial, que foi a nossa irmã que fazia tempo que eu não a via, e ela está conosco hoje. É você mesmo, é sempre você. Né? E o nosso companheiro ali também, o nosso fotógrafo, né? Foi um prazer muito grande revê-lo, viu? Fico muito feliz de ver você, as pessoas. E por quê, irmãos? Porque o mundo, as coisas estão caminhando de tal forma que, por mais que nós queiramos entender, eu não consigo compreender. Tenho buscado de Deus, tenho orado, mas não consigo entender. Mas Deus me deu uma palavra que talvez seja a última vez que vocês vão me ver pregar. Talvez seja hoje o último dia que eu estou aqui. Talvez seja hoje o último dia que a igreja esteja aqui. Eu não sei. Mas Deus mandou eu pregar uma mensagem hoje, trazer uma mensagem para você. Eu não ia pregar até o final do ano. Mas essa semana Deus falou comigo de uma forma especial e mandou trazer uma palavra para os irmãos. E será uma palavra muito diferente de tudo aquilo que eu tenho ministrado durante todo esse tempo. Eu vou pedir para a Lilinha e a entrarem, podem entrar, deixa a porta vazia, não precisa ficar ninguém aí. A Denise também, põe tudo para dentro. Eu gostaria até que a Fabiana estivesse aqui com as crianças todas hoje. Que é uma palavra que talvez seja a última vez que vocês vão ouvir e ouvir-me. Ou talvez seja a última vez que nós estejamos aqui. Está dando eco, nenê. Dando eco. Por isso eu vou trazer uma palavra muito metódica, irmãos. Muito metódica. Não vou fazer como tenho feito nas outras oportunidades. Vou trazer uma palavra em que você possa compreender. Porque eu tenho visto que, por mais que a gente ensine, fale, parece que as pessoas não estão entendendo. Por mais que a gente ministre, parece que as pessoas estão... É possível, falaram a vida toda e as pessoas não tomam uma postura, as coisas não acontecem. Eu vejo poucas pessoas tomando atitudes. E eu pensei, alguma coisa está errada. E o tema de hoje, eu gostaria que colocasse aqui para mim, por favor. O tema, só o tema. Não sei se... Está lá? É isso. O tema é esse aí. O que está escrito lá? Ah, você quer o meu celular? Edson, pega ali. Acho que ele está aí. Pega aí, fazer o quê, né? Mudamos aqui. Você não vai conseguir abrir. Mas eu abro para você. Você vê que hoje é tudo diferente, irmão. Então, está aberto. O tema é exatamente esse. O inferno não é meu lugar. Você ouviu? Alguém aqui quer viver no inferno? Alguém aqui quer que o inferno seja a sua casa? Engraçado. Porque todos os cultos nós dizemos o seguinte: noite de glória, batismo, cura, libertação, sempre vitória, sempre abençoado. E Deus essa semana falou assim: não, Miranda, você está falando errado. Você precisa falar para as pessoas que o inferno não é o lugar deles. Porque muitas pessoas estão querendo viver no inferno. Tem alguém aqui querendo? Todos nós vamos morar no... A coisa mais curiosa que eu quero que você entenda é o seguinte: existem duas palavras. Isso, pode sentar, meu amor, não precisa ficar em pé não, pode sentar. Aqui eu olho a porta lá, se alguém entrar eu dou um berro.
o Paulo fica atento aí. E a palavra Hades ou Seol é a mesma palavra. No grego, no hebraico, elas têm o significado de inferno. Foi traduzido para inferno. Mas essa palavra no hebraico, ela tem lá um nome lá esquisito que eu não sei falar. Mas o que significa a palavra é lugar podre aonde se coloca fogo. E essa palavra, lugar podre, onde se coloca fogo, e o fogo nunca acaba, foi dado o nome no inglês e no português para inferno. Então veja, qual de nós queremos viver num lugar podre e que pega fogo, que queima? Alguém quer? Não, claro que não, ninguém quer. Este ato, ele era praticado com aquilo que não tinha valor, aquilo que ou era pecado, ou aquilo que não tinha valor para o sacrifício, que não tinha valor para a adoração. Então o povo pegava, o sacerdote pegava tudo aquilo, juntava e jogava fora do arraial. O arraial é fora da comunhão. O arraial é o quê? Isso. O arraial é fora da comunhão. Então ele pegava tudo aquilo que estava lá, que não servia para adoração, ele pegava e jogava lá nesse lugar que era chamado Hades ou Seol, e era lugar de coisas podres, e que se colocava, fala comigo, se colocava fogo, e o fogo não apagava, aquilo ficava aceso 24 horas, porque esse era o objetivo, era destruir o que não tinha valor. Eu quero dizer uma coisa para você, tudo aquilo que não tem valor será destruído. Tudo aquilo que não tem valor será jogado fora. Acontece que Deus, quando fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança, Ele não fez o homem para que o homem vivesse no inferno. Deus nem criou o inferno para o homem. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Sabe quem é o diabo e seus anjos? Eram anjos que foram criados por Deus. Olha que coisa interessante. Eram anjos que foram criados por Deus. Estes anjos criados por Deus viviam na presença de Deus. Inclusive Satanás, ele era tão especial que ele é chamado de Lúcifer, anjo de luz. Ele era o anjo mais importante do céu. Esse diabo, esse Satanás que foi lançado fora, ele e um terço, você veja como ele era tão importante, que ele saiu da igreja. Saiu da onde? Pois é, o céu é a igreja. Amém? Por que o céu é a igreja? O céu é o lugar onde Deus se reúne com os anjos. A igreja é o lugar onde Deus se reúne comigo. Conosco não existe, comigo. Amém? Então Deus está neste lugar? Diz o texto bíblico, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então veja, Deus tem o maior prazer em se reunir conosco, amém? Deus fez os anjos para que vivessem em comunhão com Ele. Deus que Ele chamou você, escolheu-nos para que nós vivêssemos em comunhão com Ele. Amém, irmão? Então dá glória a Deus, irmão. Então quando Deus criou, enviou, fez as coisas, foi para que Ele vivesse em comunhão. O maior prazer de Deus, é viver em comunhão conosco. Você está entendendo? O maior prazer de Deus é caminhar com você, é andar com você, é estar ao teu lado, é te carregar no colo. O maior prazer de Deus é te alimentar. O maior prazer de Deus é te sustentar. O maior prazer de Deus é fazer você prosperar. O maior prazer de Deus é curar as tuas enfermidades. O maior prazer de Deus é fazer você feliz. Você está entendendo? Acontece que Deus fez os anjos para isso também. Acontece que os anjos, uma parte dele, o cara mais especial, chamado Lúcifer, achou que ele merecia ser honrado. Você sabe qual é o grande problema da igreja?
As pessoas que acham que são melhores do que os outros. Isso acontece hoje e vai acontecer sempre. Pessoas que se acham mais importantes, pessoas que se acham que devem ser valorizados, pessoas que se acham que devem ser honrados, pessoas que acham, ai, o pastor me ofendeu, ai, o pastor me magoou, ai, a igreja não sei o quê. Sempre arruma um motivo para os outros. Eu quero dizer uma coisa, seguinte: quando você está longe de Deus, todas as pessoas em sua volta têm defeito. Quando você está longe de Deus, a igreja não é boa. Quando você está longe de Deus, você procura sempre alguma coisa para preencher o teu vazio. Você acha que o pastor não é bom. Eu até estava conversando com aquela menina que agora me esqueci o nome dela. Como é que é o teu nome? Rafaela. Estava conversando com a Rafaela que as pessoas nunca, os de casa nunca valorizam os de casa. Ah, mas isso é aqui? Não. Fizeram isso com Jesus. Fizeram com quem? Com Jesus. Então não tem nada diferente. Né? Os irmãos de Jesus desprezaram Jesus, onde Jesus nasceu, inclusive onde ele conviveu, onde ele morou, onde ele cresceu, nem grandes milagres ele fez. Por quê? Porque as pessoas não valorizavam. Eu até disse para a Rafaela, é engraçado, uma certa vez veio um pregador aqui, ele pregou quase que a mesma mensagem que eu tinha pregado há 2 semanas anteriores. Aí ele veio e pregou, aí teve um irmão ali, que palavra poderosa. Eu fiquei olhando para a cara dele. Falei, engraçado, meu. O cara veio, preguei a mesma coisa lá na semana passada. O cara agora nem sabe quem é o cara, não sabe a vida do cara, não sabe o que o cara faz, né? Não sabe nem se o cara é crente. Tá aqui, a gente às vezes não conhece, alguém indica e vem, prega, tudo bem. Mas acontece o seguinte, olha, eu conheço o pastor Charles, eu conheço o pastor Hernani, eu conheço as pessoas que o pastor Mocinho, conheço o Neto, conheço o Paulo, conheço todas as pessoas que estão aqui dentro, eu conheço. Então eu sei quem é quem, conheço a vida, conheço o que faz, o que não faz, o que deixa de fazer. Eu estou sempre acompanhando. Conheço até o Israel. Aí ele lá atrás, é maravilhoso. Né? Por quê, irmão? Eu conheço, eu sei quem é você. Eu sei o que você precisa, eu sei o que você gosta. Eu, por exemplo, a irmã Ivani, ela sabe que eu gosto de água, né? Ela trouxe até uma água de coco para mim hoje. Você vê? Que coisa maravilhosa. Por quê? Para fazer carinho. Quando ela vinha vindo, ela e aquele rapaz lá, o Guilherme, né? O Guilherme, na semana passada, passou um aperto. Então ele veio, a gente estava preocupado com o Guilherme, orando pelo Guilherme, né? O Paulo faz aniversário amanhã. Nós vamos orar pelo Paulo. Então são coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? No dia a dia, eu estou vendo as crianças crescendo. O menino daquela irmã, ele agora, eu acabei de vê-lo, a última vez que eu vi, ele era pequenininho, estava no colo dela ainda. Agora ele vê um baita de um molecão e parece com ela. Aí ela diz assim, pelo menos isso, né? Tem que parecer comigo. Eu estou no trabalho dela para criar. Essa é coisa interessante, eu conheço, eu sei quem são as pessoas. Eu quero mostrar uma coisa para você. Deus conhece você também. Deus sabe quem tu és. Deus sabe quem tu és. E a coisa mais gostosa é que Ele quer satisfazer o desejo do teu coração. Você está aqui? Ele quer te amar, irmão. Ele quer te amar. Ele quer guardar você. Ele quer operar na sua vida. Ele quer fazer você feliz. Mas, infelizmente, as pessoas não estão preocupadas com Deus. Estão preocupadas consigo mesmo. Se as pessoas estivessem preocupadas com Deus, procurariam sempre agradar a Deus. Mas como nós estamos preocupadas com quem? Conosco mesmo. Estamos sempre preocupadas conosco. Então só queremos agradar a quem? A nós mesmos. Por isso que quando Deus falou comigo sobre esse texto, sobre esse tema, como é que é o tema? O inferno não é meu lugar. Põe o texto bíblico básico, por favor, meu filho. Eu já estou me adiantando, não ia falar tanto, mas eu não tenho jeito. O primeiro texto está em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Se você puder ler, diz lá. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, versículo 10 diz assim: porque o Filho do Homem... eu gostaria que você lesse bem. Está aí, a imagem está aí. Olha lá.
Fala. Tá vendo? Só ela viu, você ninguém mais viu. 1, 2, 3. O Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Sabe por que ele veio salvar-nos? Porque é o seguinte, quando ele estava lá no Éden, isso é tão gostoso, né? Ele estava no Éden, vivia em comunhão com as pessoas, vivia em comunhão com Adão, vivia em comunhão com a sua família. Ele vivia, Adão convivia com ele, Eva convivia com ele, mas acontece que o homem preferiu se afastar de Deus. O homem preferiu o quê? Se afastar de Deus. Fazendo o quê? Escolhendo satisfazer a si mesmo. Foi a mulher que tu me deste. Ele procurou satisfazer a si mesmo. O fruto era bonito, o fruto era agradável, o fruto era bom, e ele procurou satisfazer a si mesmo. Você sabe por que as pessoas se afastam de Deus? Por que Deus, mesmo querendo viver em comunhão comigo, viver em comunhão com você, por que às vezes as coisas não acontecem? Porque infelizmente você, eu, nós queremos agradar a nós mesmos. Por isso que Jesus disse: quem quiser vir após mim, faz o quê? A coisa mais importante é você olhar, negar a si mesmo, tirar o seu eu e deixar ele cuidar de você. Se eu fosse cantor, eu ia cantar assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Então, cada vez que eu sou provado, cada vez que eu sou tentado eu sou provado não é para ver se eu tenho fé, se eu creio. Eu sou provado, sou tentado para ver se eu amo a Deus mais do que a mim mesmo. Você está entendendo? Você está entendendo? Quando eu amo a Deus mais do que eu abandono, eu viro as costas para Ele. Mas quando eu amo Deus mais do que eu o abraço e Ele vem ao meu encontro e me abraça. Você está percebendo, irmão? O texto diz o quê? O Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. O homem perdeu comunhão. O homem perdeu intimidade, o homem perdeu, este homem é a humanidade, não é o ser humano, é a humanidade como um todo, perdeu em relacionamento com Deus, mas Deus não ficou satisfeito com isso. Deus não ficou satisfeito. Olha só, o inferno é uma consequência da rejeição de Deus. Quando você rejeita Deus, o inferno é teu lugar. Pesado, né? Quando você rejeita Deus, o inferno é teu lugar. Mas não é da vontade de Deus que você vá para o inferno. Não é da vontade de Deus que eu viva no inferno. Então, qual é a consequência de eu me afastar de Deus? Qual é a consequência de eu me afastar de Deus? Viver no inferno. O inferno foi feito para quem? Eu disse aqui, eu acho que eu disse, né? O inferno foi feito para quem? Para o diabo e os seus anjos. O inferno foi feito para você? O que foi feito para você? O céu. Então veja que coisa interessante. Veja só. Deus quer que todos os homens se salvem e venham a ter conhecimento da verdade. Se ele quiser colocar lá, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Não tem tela, não tem, é só mesmo na Bíblia lá. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Ó. Deus quer, o que é? O que é querer, irmãos?
quando você quer alguma coisa, o que significa isso? Hã? Não entendi. Desejo. Quando você quer, você vai em busca, amém ou não amém? Quando você quer, você se esforça. Por acaso, algum de vocês passam mais do que um dia sem comer? Por quê? Porque você precisa ter necessidade, né? Não é isso? E qual das mulheres que sai de casa sem se maquiar, exceto a Margarete, claro? Querem sair bonitas, não é? Bonita, passa, fica toda enfeitada. É ou não é, Eliane? É ou não é, Eliane? Eu creio que você faz isso, não faz? Meu paletó que eu diga. Né, Flávio? Meu paletó que eu diga. Por que as pessoas fazem isso? Porque querem ficar bem, amém ou não amém? Querem se sentir bem. Eu quero dizer uma coisa para você. Existe algo muito maior do que tudo isto. Deus quer você. Deus quer a ti. Fala comigo, Deus me quer. Deus me quer. Quando ele diz, quando ele fala, irmãos, olha, Deus quer que todos os homens, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E Jesus diz, João escreveu, o apóstolo João escreveu em capítulo 8, versículo 18, eu falei que estudamos com Paulo essa semana. E conhecereis a verdade vos... Então, olha, Deus quer que você conheça a verdade, porque é a verdade que vai te libertar. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus te ama. Deus quer te fazer feliz. Deus quer que você seja feliz. Deus quer suprir a tua necessidade. Deus quer abençoar a tua casa. Deus quer abençoar, quer dizer fazer feliz, tá? A palavra bênção é satisfação. A palavra bênção significa estou satisfeito. Então Deus quer abençoar. Deus quer satisfazer o desejo do teu coração. A alegria. Força, gente. Qual é? Três propósitos de Deus. Primeiro, Gênesis capítulo 1, 27 diz assim: Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Por que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança? Porque Ele quer que eu e você sejamos iguais a Ele. Você entende, não? Ele quer que você seja igual a Ele. Não é igual somente na física, na humanidade, na criação. Não, Ele quer que você viva unido a Ele. Seja igual, esteja com Ele, ande com Ele, caminhe com Ele. Olha, lembre-se o seguinte, quando você está no metrô, Deus está lá também. Quando você está fazendo um asaf, Deus está lá também. Quando você está fazendo um alívio, Deus está lá também. Você está entendendo, não? Então, quando você começar a caminhar, andar na rua, lembre-se de uma coisa, você não está... Deus está com você. Eu estou dormindo, Deus não está. Você não está só, Deus está com você. Eu estou sonhando, você não está sonhando sozinho, Deus está sonhando com você. Sabe por quê, irmãos? Olha só, Deus criou o homem, o quê? A sua imagem e a sua semelhança. Segunda coisa, Deus oferece. O que é oferecer? Dar. Deus oferece para você salvação gratuita. Olha que coisa gostosa. Lá em João 3,16 diz assim: Deus amou quem? Quem é o mundo? Quem é o mundo? Quem é o mundo? Não. Quem é o mundo? Eu, gente. Não existe nós, existe eu. Porque o nós é abstrato, mas eu sou marcado, eu sou identificado. Quem tem dois nomes aqui? João e Maria, quem tem? Não, cada um de nós temos um nome, cada um de nós temos um CPF.
Eu tenho as 3 Marias ali. As 3 Marias estão aí hoje. As 3 Marias, as 3 irmãs. Margareta, a outra Maria, tudo Maria. Então, uma é igual da outra. Uma é maior, outra é um pouco menor, outra é menorzinha. Igual as 3 Marias lá no... Então veja, Deus amou o mundo de tal... Fala comigo, irmão. Deus amou o mundo de tal... Ele amou tanto você que Ele entregou o seu Filho. Sabe para quê, irmão? Para que aquela maldição do jardim do Éden... Porque quando o homem pecou, o que aconteceu lá? O homem se tornou maldito. A situação tornou-se vexatória. Maldita é a terra agora. A terra foi amaldiçoada. A terra não tinha pedra, passou a ter pedra. A árvore, ela produzia regularmente, já não produzia mais. Tinha que ser adubado, tinha que ser trabalhado. O homem vivia tranquilamente, já não dava para viver. Agora vai comer do suor no seu rosto. Ai, meu Deus do céu. Irmão, eu quero mostrar uma coisa para você. Deus amou o mundo de tal maneira. O amor dele foi tão grande que ele deu Jesus para mudar a tua vida. Jesus Cristo. Deixa Ele mudar o teu viver, irmão. Não adianta você continuar a viver o que você sempre viveu. Não adianta você continuar na vida que você sempre teve. Não adianta você achar, ai, eu nasci assim, eu morri assim, não vou morrer. Claro que não, irmão. Eu nasci no pecado, eu vivia no pecado, mas hoje eu não vivo mais. Eu vivia longe de Deus, mas hoje não vivo mais. Não mais vivo eu. Como é que Cristo vive em você se você continua pecando? Você acha que isso é possível? Como é que pode se você continua mentindo? Se você continua não evangelizando? Como é que pode? Eu estou em Deus. Como se você não evangeliza? Se você não testemunha? Se você não faz a obra de Deus? Se você... Como? Porque Ele disse assim, ide por todo mundo. Então Ele mandou você fazer. Eu posto lá, eu não vejo ninguém dar um likezinho. Eu não vejo ninguém dar uma compartilhada. Pelo menos isso, compartilhe. Não quer fazer nada, compartilhe. Faz alguma coisa. Por quê? Porque tem vergonha. Não quero ser constrangido. Mas não quero... Isso aqui não vai ficar bem. Irmão, enquanto você não amar a Deus, você não terá o amor de Deus. Você está aqui? Você sabe o que é amar? Quem sabe o que é amar? Eu vivo com a Margareta há 50 anos. Hã? Ei, caramba, eu falei isso semana passada. Amar são atitudes. Se eu não demonstrar amor, eu não estou amando. O que é que Deus fez? Deus amou o mundo e fez o quê? Deu. Então Ele tomou uma atitude, mudou a minha história. Ele abriu a porta para que eu mudasse de vida. Amém ou não amém? Ele quer que eu mude de vida? Eu vou mudar de vida. Eu vou mudar de vida. Porque Ele quer que eu mude de vida. Eu vou mudar de vida. Eu não vou ter a mesma vida que eu tinha ontem. Eu vou mudar. A partir de hoje eu vou mudar. A terceira parte, verdade sobre o propósito de Deus. A coisa mais gostosa é essa. João capítulo 16, versículo 8. Veja se você coloca lá. Eu quero que ele coloque. Eu podia falar, mas eu vou querer que ele coloque lá. João 16, 8. Espírito, enche a minha vida. Olha só. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Olha lá, como é que está lá? Ai, que coisa gostosa. Quando vier, Ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Sabe o que está dizendo isso aqui? Quando você recebe o Espírito Santo, Ele convencerá o homem do pecado, na outra versão, na justiça e do
juízo. Então, quando o Espírito Santo vier, ele vai revelar para você a sua verdade. Quando ele vier? Quando você aceitar a Cristo como Salvador. Quando você abrir o teu coração e deixar ele mudar, deixar ele transformar, deixar ele renovar. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você, que de todos vocês, o pior sou eu. Porque eu conheço. E se eu continuo pecando, o problema não é que Deus não me ama. Eu é que deixei de amá-lo. Eu estou simplesmente... Mas vou me esforçar. Amém ou não amém? Não, irmão, o reino de Deus é conquistado de que forma? A força. Sabe o que significa a força? É porque nós somos tentados todos os dias. Nós temos a tentação da carne, dos olhos, a tentação da vida. Nós somos tentados todos os dias, circunstâncias, problemas, guerreando contra nós todos os dias. Eu disse até para o rapaz que está namorando agora, eu falei, rapaz, negócio de namoro há muito tempo não dá certo não, viu? Porque dá problema rapidinho, porque a carne não espera. Tem que casar logo. Eu demorei 3 meses para casar, casei logo, eu estou há 50 anos. Negócio de tempo não é, 3 meses eu já casei logo, senão a coisa ficava pior. Então, eu tenho que namorar para conhecer. Que namorar para conhecer o quê, rapaz? Conhecer depois, que nunca vai demorar a vida inteira, não vai conhecer. Vai, Paulo, Charles, vai. Pode demorar 10 anos namorando, meu filho, não vai conhecer nunca, só vai conhecer quando dormir junto. Aí não é mole não. Aí você vê as coisas acontecer, o cheirinho do cabideiro, meu Deus do céu, da boca. Aí é que você vai ver o problema acontecer. Do sovaco. Não, é engraçado que quando as moças vão namorar, elas vão todas enfeitadas. Depois que casa, põe uma bermuda rasgada, uma touca na cabeça, de pano, de meia, e acha que está agradando. O rapaz olha para ela assim, não é possível, foi com isso aí que eu casei, meu? Então, irmão, quando nós amamos, quando nós convivemos, nós passamos a transmitir a nossa realidade. Deus quer ter a realidade com você. Deus quer conhecer a sua alma, quer viver dentro de você, quer habitar em você. Você está entendendo ou não? Vamos para frente que o tempo já passou. Quem é que vai para o inferno? E por quê? O primeiro ponto foi assim, a realidade do inferno e o propósito de Deus para o homem. Agora aqui, quem vai para o inferno? E por que é que ele vai para o inferno? Agora a coisa vai ficar apertada aqui, Maria. Olha só, escuta essa, Maria. Jesus falou sobre 2 caminhos. Um caminho largo e outro estreito. Mateus capítulo 7, versículo 13, diz assim: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Eu não vou nem ditar o resto porque eu fico com medo. Sabe? Larga é o caminho. Já achou, filho? Não? Então eu vou citar aqui. Então eu vou citar aqui para não perder tempo. Mateus capítulo 7, versículo 13. Larga é a porta. Larga é o quê? Você sabe o que é porta? Não é aquela porta ali não. Larga são as suas oportunidades. São as suas opções. Está aqui já? Ei, Guilherme, tu é maravilhoso. Guilherme, né? João Guilherme, é Guilherme. Entrem pela porta estreita, porque larga é o caminho fácil. E o caminho fácil faz o quê? Meu Deus do céu. E quem? A última parte é que eu não quis ler, irmão. Eu quero que você lê só a última parte. Você é um dessas? Você é um desses? É, irmão,
Está vendo como ninguém teve coragem de falar? Às vezes, não tem às vezes, meu filho. É uma vez só para tropeçar. Não é às vezes, nós temos que lutar contra isso, ó. Há muitas pessoas que andam por esse caminho. Na minha versão, é muitos que entram por ele, né? Então você veja só, irmãos. São aqueles que, na verdade, não querem servir a Deus. São aqueles que não querem obedecer a palavra de Deus. São aqueles que não querem amar o próximo como a si mesmo. Olha, essa semana aconteceu uma coisa comigo. 3 vezes aconteceu essa semana. Alguém me ligou: pastor, estou passando necessidade, estou aqui. Eu falei: ah, meu Deus do céu. Aí eu fui olhar, vi: ai, minha filha está morrendo. Eu falei: mas peraí, o que adianta isso? Você não vai resolver o problema da sua filha? Mas eu estava aí, passou 2 dias, Deus falou comigo: e se for verdade? Você pode ajudar? Posso. Então faça. E se for mentira? Azar de quem recebe, não é teu. Aí eu, mandei a ajudinha que o rapaz precisava, lá de Moçambique. Aí eu estou aqui, ligou outra pessoa, um brasileiro. Eu estou aqui em Margate, morando na rua, e falou um monte de coisa, e chorou, e eu falei: se você fosse crente e servindo a Deus, você não estava passando dificuldade. Mas os crentes também passam. Crente, fiel, dizimista, não passa não. Só passa quem não é. E aí, aquela situação toda, eu falei, aí fiquei lá, meu Deus, e se for verdade? Mandei para a rapariga. Tá bom. Quando eu mandei, o saldo da conta dela veio no Waze. Esse Waze cagueta todo mundo. Quando eu mandei, o Waze mandou o saldo da conta do cara para mim. Tinha 236 libras. Fui roubado. Quem foi roubado? Eu ou ela? Ela. Porque eu fiz aquilo que meu coração mandou. Estenda a mão para as pessoas. Eu estendi. Se ela está mentindo, o problema é dela. Eu quero nem saber. Eu só quero saber de uma coisa, irmão. Eu estou fazendo aquilo que Deus... Olha, ajude o próximo. Ame o próximo. Honre as pessoas. Valorize. Mas pastor, pai, Deus, o que eu vou fazer? Tanta gente vai fazer. Faça o que estiver ao seu alcance. Irmão, eu quero saber de uma coisa para você. As pessoas podem te enganar, podem te roubar, podem fazer o que quiser contra você, mas você vai fazer para Deus. Amém? O segredo não é, pastor, o pastor rouba, eu dou o dízimo, mas o pastor... Irmão, me interessa se você dizima, você seja fiel ao Senhor. Se você não dizima, você é infiel ao Senhor. Você pode prosperar a vida toda, não precisa ser dizimista, vai prosperar do mesmo jeito. Mas o problema não é isso, é o seu relacionamento com Ele. Trazei todos os dias na casa do tesouro, não é isso? Aí o cara não traz e acha que a vida, a minha vida está difícil. Examine-se o homem. Então, eu é que tenho que ver como é que eu estou me relacionando com Deus. Porque, olha, como é que está lá? Lê comigo. 1, 2, 3. Três coisas que nos levam para o inferno. Primeiro, a incredulidade. Quando você não crê na palavra de Deus, o teu caminho é condenação. Segunda coisa, o caminho da iniquidade. O que é caminho da iniquidade? Você conhece e pratica ao contrário. Você sabe o que está fazendo errado e continua fazendo. E o terceiro é blasfêmia contra o Espírito Santo. Tanto o primeiro quanto o segundo, você tem perdão. Você pode chegar lá. Você pode mudar a tua história. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, não terá perdão. É o único pecado que você comete, que eu cometo, que nós cometemos, que não terá perdão. Você está aqui? As consequências. O fogo nunca vai apagar. Trevas exteriores constantes. Memória viva. E arrependimento sem retorno. Quem vai para o inferno? A pessoa que vai para o inferno, ele vai viver no lugar podre e onde o fogo nunca apaga. E a segunda coisa, ele terá consciência de tudo aquilo que ele fez.
todo pecado que eu cometo, todo pecado que você comete, você não vai ficar esquecido. E ele vai martelar na tua cabeça dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Eu vou chegar lá. Dia e noite, dia e noite. Aí eu me arrependo, Senhor. Agora não tem mais jeito. Só existe uma oportunidade para você acabar com o teu pecado. Sabe qual é? Quem sabe? Vou chegar lá. Vou para a terceira parte e última, para a gente acabar isso aqui. Eu estou vendo a hora ali, que a hora já foi embora. O caminho do escape, o caminho da salvação, o caminho da felicidade, o caminho que te leva para o céu. Vou falar de novo que só 2 pessoas ouviram. O caminho que te leva para... Qual é o caminho que te leva para o inferno? Qual é? Qual? Vamos, gente. Vamos. O caminho que te leva para o inferno qual é? Incredulidade. O segundo? E o terceiro? Mas existe um caminho que leva para o céu. Primeiro, se o inferno existe, é para que o homem entenda o valor da cruz. O Neto está ali com a cruz pendurada no pescoço. Aquela cruz ali não representa nada, mas a cruz do Calvário representa tudo. Aquela cruz é um símbolo, mas a cruz do Calvário é uma realidade. Você está aqui? Ó, Jesus desceu às profundezas da morte e levou todos aqueles que estavam cativos, que morreram antes da cruz do Calvário, antes do perdão, antes da ressurreição, antes da vida eterna trazida por Cristo Jesus. Ele foi lá e buscou, inclusive Adão. Você entendeu? Ele morreu na cruz do Calvário para perdoar todos os nossos. Ele foi lá e trouxe Adão, e trouxe Eva, e trouxe toda a humanidade, todos aqueles que morreram no dilúvio. Ele trouxe todo cativo. O inferno está vazio. É isso mesmo, o inferno está vazio. O inferno não tem ninguém lá, só está lá o diabo preso, amarrado. Mas existe uma esperança para mim. Eu não vou viver no inferno. Eu não vou viver no inferno. Nem eu, é isso mesmo. Jesus disse claramente: eu sou a porta. João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém, aqui ele individualizou, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Você está aqui? O segredo é entrar nele, irmão. Olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha aqui para mim. Não importa o pecado que você cometeu, não importa quem tu és, não importa quem tu eras, não importa a tua condição. Ele está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo claramente: o inferno não é para você, eu te trouxe o céu. Aleluia, 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 aleluia. Pare de querer viver no inferno. Venha para Cristo. Ai, pastor, eu não sei se eu quero aceitar Jesus como Salvador. Se você não aceita Jesus como Salvador, você aceita o diabo como teu Senhor. Se você não aceita mudar de vida, você aceita viver agarrado pelo diabo, carregado por ele. Meu Deus do céu, que coisa triste. Três razões, 3 coisas, porque o inferno não é o teu lugar. 3 coisas que o inferno não é o teu lugar. Primeira coisa, Jesus pagou o preço por você. Tinha um preço para pagar? Ele pagou? Eu quero dizer uma coisa: você não tem dívida com ninguém. A tua dívida acabou.
Ele pagou o preço da tua dívida. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo a sua palavra. Segunda coisa, irmãos, o Espírito Santo me convence da verdade. Ele está trazendo eu aqui hoje, nesta tarde, para mostrar para você que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e não há vida sem Ele. Pode lutar o que você quiser, não há vida eterna, não há paz, não há alegria, não há resposta para o seu coração sem Cristo Jesus. Só Ele muda a tua história. Terceiro, porque fui chamado para o céu, porque tu foste chamado para viver no céu. Sabe o que ele disse? Eu vou para o Pai preparar um lugar. Você daqui? Eu vou para o céu preparar um lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais também. O inferno não é para você. O inferno não é para você, meu irmão, meu amigo. O inferno não foi feito para nós. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Olha, o inferno não é o meu. O inferno não é o teu lugar. Se você quiser dizer claramente comigo, o inferno não é meu lugar. Diga comigo, Jesus morreu por mim. Segundo, o Espírito Santo habita. Quem tem o Espírito Santo? Dá glória a Deus. Quem tem o Espírito Santo? Dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Sabe por que você tem desejos carnais? Porque o Espírito Santo ainda não encheu a tua vida. Sabe por que você se sente vazio? As suas necessidades não são supridas? Porque Ele ainda não está dominando o teu coração. Sabe por que você ainda se sente, parece que ninguém me vê, será que ninguém está me olhando? É porque você ainda está longe da presença dEle. Ele ainda está tomando conta de uma parte da tua vida. Mas quando Ele entrar, quando Ele dominar, quando Ele encher, você está vendo essa garrafa d'água? Está cheia ou está vazia? É assim que muitos estão, exatamente desta forma. O Espírito Santo está dentro, mas não está completo. Não está completo. Por isso, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos, irmãos. Encher é viver o Evangelho. Encher é deixar Ele cuidar de você. Encher é glorificar a Deus. Olha, é você orar sem cessar. É ter uma vida de comunhão sem cessar, irmão. Como? No trabalho, no dia a dia, não importa. Está andando no ônibus, está andando no carro, está andando no trem. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, cobre com teu sangue. Viu uma coisa que está te afastando de Deus? Pelo olhar, pelo sentimento. A primeira coisa que você fala é: cobre com teu sangue, Senhor. Repreenda em nome de Jesus. Senhor, me dê vitória sobre a minha carne. Me dê vitória sobre as tentações do dia a dia. Senhor, me dê vitória, Senhor. E você vai ver que você vai ser cheio cada dia mais, vai se encher da tua presença. O Espírito Santo vai começar a tomar conta de você. Você não vai sentir falta de nada. Absolutamente nada. E agora, o Pai, Deus, te espera na eternidade. Você está aqui? Eu vou morar no céu. Vamos lá? Eu vou morar no céu. O Pai me espera. Olha, Jesus está sentado à direita de Deus Pai. E agora mesmo o diabo chegou diante dele e acusou o meu pecado.
acusou o teu pecado. Jesus olhou para ele e falou assim: pai, o Hernani está lá na igreja hoje. Ele tem pedido para que tu encha todas as cadeiras daquele salão de almas. Mas até hoje você não respondeu. Pai, o Hernani está lá falando com a igreja hoje, dizendo que o inferno não é lugar deles, o lugar deles é para o céu. Pai, o Hernani está lá falando. Pai, faz alguma coisa para o Hernani, por favor. Mas o diabo está me acusando. Não, mas Jesus, ele é um pecador, pai. Ele está cometendo erros, ele faz tanta coisa errada. Eu sei, pai, que ele faz. Se ele fosse bom, ele não precisava de mim. Você está aqui? Se você fosse perfeito, não precisava de Jesus. A única coisa que eu preciso, que você precisa, é que nós estejamos cheios do Espírito Santo. E o resto ele vai fazer por nós. O último texto que eu vou ler, está no post, por favor. O último texto, eu vou encerrar. Tenho 2 minutos. Leia comigo lá. Isaías, foi dito isso há 600 anos antes de Jesus. Este livro revelou uma verdade. E eu trago a verdade para você. Vou falar de novo. Este livro revelou uma verdade para os judeus. E eu trago uma verdade para você hoje. Venha para Jesus. Viva com Ele. Enquanto estiver no caminho, conserte. Ande com Ele. Caminhe com Ele. Viva com Ele. Enquanto estiver na sua oportunidade, não permita se afastar. Porque Ele te chama. Fiquemos de pé. Vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Se eu tivesse parado aqui já seria bom, mas ele completa dizendo assim: tomai sobre vós o meu jugo. O que ele está dizendo? Aquilo que me prende a você, aquilo que me aproxima de você, aquilo que me aproxima do Pai, porque quem está em mim está no Pai. Se você está em mim, o Pai está em vós. Se você me tem, você tem o Pai. Então ele diz assim, ó, o meu jugo, aquilo que eu ensino, aquilo que eu coloco, aquilo que eu prego, aquilo que eu quero que tu faças, é leve. O meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Então eu quero dizer para você o seguinte, irmão. Jesus está neste lugar. E Ele quer mudar vidas. Ele quer mudar corações. Deus está me mostrando que tem pessoas que estão vivendo em 3 caminhos. Na igreja é uma pessoa, em casa é outra e na rua é outra. Você precisa entender que você precisa ter uma vida só. Uma só vida. Um só caminho. Um só Senhor. Você precisa aprender a viver na presença de Deus. Saber que Deus, quando você toca, Deus está do teu lado. Quando você anda, Ele está do teu lado. Existem pessoas, irmãos, que deram o seu nome para serem como é que é? Boi de piranha. Não é? Como é que é? Ter nome falso para poder pegar dinheiro emprestado aqui na Inglaterra. Tem muita gente fazendo isso. Scam. Tem gente fazendo isso. Dá o nome, ó, vai embora e fica a dívida aí. Ah, eu não tenho nada a ver. Todo mundo faz. Todo mundo vai para o inferno, mas você não vai. Todo mundo vai para o inferno, mas você não. Irmão, lembre-se de uma coisa: a pobreza é melhor do que a riqueza sem Deus. A miséria, a pobreza com Cristo Jesus te engrandece. Mas o bem-estar social sem Deus não vale nada.
Por isso Deus mandou pregar nesta noite para você. O inferno não é o teu lugar. Não escolha o inferno, não escolha viver no pecado, escolha viver em Cristo. Por isso, nesta tarde, eu quero perguntar, tem alguém entre nós que quer aceitar Jesus como Salvador? Alguém que quer abandonar o pecado, abandonar o mundo e começar uma vida nova? Tem alguém? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Tem alguém? Não tenha medo de levantar a mão, eu quero orar por você. Eu quero ver a tua história mudar. Eu quero ver você mudar de vida. Tem alguém? Levante a mão e fale, eu quero, pastor, eu quero ter uma vida nova. Eu quero viver de novo. Eu quero renovar de novo. Ah, pastor, minha vida está tão boa. Está boa, mas está te levando para onde? Qual é o teu caminho? Para onde você está caminhando? Irmão, a vida pode te oferecer de tudo, mas só Jesus te oferece o céu. No mundo tereis aflições. Nós temos angústia, nós temos problemas, mas o céu só para os salvos. E Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você que o teu lugar é viver no céu. Amém? Amém? Ore comigo, então, ore comigo. Senhor meu Deus, eu quero que você fale bem forte. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu quero confessar a Cristo Jesus como meu Salvador. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar que Jesus morreu na cruz do Calvário, verteu o seu sangue. Fale bem alto, fale bem alto. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, verteu o seu sangue para perdão do meu pecado. Eu declaro que Jesus Cristo é o meu Salvador e que eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Eu não vou viver no inferno, porque o céu foi preparado para mim, e eu vou viver em Cristo Jesus, hoje e sempre, para a glória do nome do meu Pai. Amém. Querido Senhor, em nome de Jesus, venha sobre nós com a tua bênção. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Pode dar glória a Deus, pode dar glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Hoje eu e você podemos morrer à vontade, porque o céu é nosso. O céu é nosso. Esta oração que nós fizemos purificou todos nós do pecado que tínhamos. Você entrou por aquela porta, mas você vai sair lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você vai sair limpo daqui. Ah, pastor, mas eu pequei. Pecou. Agora, daqui para frente, você é outra pessoa. O que você fez ontem não me interessa. O que você fez às 6 horas da tarde também não me interessa. O que você fez às 5 para as 7 também não me interessa. O que você pensou também não me interessa. Agora, o que você pensou dos 7 horas para agora, isso aí, ele limpou você. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Deus abençoe. Podem sentar, irmãos. Podem sentar. Eu vou até cantar o hino, que faz um tempo que eu não ando. Meu Jesus maravilhoso. Faz tempo que eu não canto esse hino. Olha lá. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. Olha só, mesmo quando tudo força, gente, continuo olhando. Eu sei, para mim há um segredo no teu coração. Ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que
mesmo quando eu chorar, as minhas para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará o quê? Misericórdia, graça e luz. Amém? Você encontrou hoje graça e luz. Graça é perdão, luz é a palavra que ilumina, que clareia, que te dá entendimento. E eu procurei nesta palavra, irmão, trazer entendimento a você, para que você saiba, cada dia que você passa, existe alguém olhando por você. E eu oro por você todos os dias. Todos os dias, na hora do almoço, na hora da janta, na hora do café da manhã, na hora que eu vou deitar, na hora que eu levanto, na hora que eu leio a Bíblia, na hora que eu cruzo, na hora que eu atravesso a rua, na hora que eu dirijo, em todo o tempo, Jesus tem misericórdia. Tem misericórdia. Porque só o amor dele para nos guardar. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.